Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa Jovens Assemidos, pela graça de Deus. E graças a Deus, Deus tem nos sustentado até aqui. Os irmãos que nos acompanham têm visto maneira, nossa linha que nós seguimos, né? Nós gostamos de sempre colocar a Bíblia e as mensagens de irmão Brano em primeiro lugar e não os nossos pensamentos. E nós pedimos que os irmãos fiquem em oração por nós, por esse trabalho e por esse programa, que Deus possa nos abençoar e abençoar muitas famílias, né? Fique em oração e cremos que Deus pode fazer muitas coisas através desses vasos, né? Como Jeremias, o livro de Jeremias mostra aquele vaso onde foi colocado aqueles tesouros, né? Então nós somos os vasos de barro, mas com grandes tesouros dentro, né? Então, às vezes o mundo olha para nós e não identifica coisa nenhuma em nós, pelo contrário, somos rejeitados, mas dentro de nós há tesouros, que é a palavra de Deus. Amém? Então, os irmãos já viram o nosso tema, né? Domínio feminino. E nós gostaríamos de falar um pouco sobre isso, que é um tema da era. Nós vemos movimentos em favor das mulheres, movimentos feministas, né? E quando você vê uma degradação moral, algo que você vê que é Satanás que está operando, como por exemplo, claramente, né, nós que somos cristãos sabemos que é um movimento satânico, um movimento feminista. Quando nós vemos uma coisa dessa, uma coisa falsa, uma coisa diabólica, nós vemos que existe uma coisa verdadeira, uma coisa que, se existe uma falsa, irmão Brana diz, é porque existe uma verdadeira. Porque Satanás, preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã, Satanás não cria nada. Ele perverte as coisas certas. Ele pega aquela coisa certa e perverte, colocando uma coisa errada. Então, se existe um movimento feminista, um movimento das mulheres falso, existe um movimento verdadeiro também das mulheres. Se existe um comportamento ruim que nós vemos aí, que a televisão propaga como sendo um movimento certo, mas nós cremos na mensagem que é errado, existe uma maneira certa, um movimento certo também, né? Gostaria de ler a escritura, nossa escritura base desse nosso programa, Eclesiastes capítulo 7, verso 25, que diz assim: Eu apliquei o meu coração para saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estultícia é loucura. Aí o verso 26 diz assim: E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas, a qual ainda busca minha alma, porém não achei. O homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Então aqui Eclesiastes está nos falando do perigo de uma mulher em que o seu coração são redes e laços. Só quem for bom diante de Deus, só quem tiver o seu coração rendido a Deus é que vai escapar dessa mulher. E o que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite é que não é só na questão física, né, na questão natural, uma mulher natural. Nós sabemos que na questão natural isso atinge muito, né? Atinge muito. O irmão Brana até chega a dizer assim que ele, quando ele ia na rua, né, creio que na mensagem Uma Igreja Enganada pelo Mundo, ele via aquelas mulheres mal vestidas e ele andava com uma cruz no seu carro para ele sempre olhar para a cruz, ao invés de olhar para essas mulheres. Porque a degradação moral, a maneira que essas mulheres elas têm se vestido foi como um laço para levar muitos homens para o inferno. O Brano diz que uma mulher mal vestida, quando ela anda na rua, ela leva mais homens para o inferno do que um bar que é aberto. Então você vê o perigo disso, né?
E, e Eclesiastes está nos mostrando isso. Mas existe também esse natural, mas também existe o espiritual. Uma mulher representa uma igreja, certo? E se o homem não for bom diante de Deus, a igreja vai levar esses homens para o inferno. Então é mais ou menos nisso que eu quero mostrar para os irmãos. Nós vemos que nós estamos numa era da mulher, adoração à mulher, Mombrana diz. E se nós não tomarmos cuidado, da mesma maneira que uma mulher ela pode ser boa, edificar um homem, né? O segredo de grandes homens é uma mulher que está por trás, né? Uma boa esposa, uma adjutora. Mas da mesma maneira que ela pode edificar um homem, ela também pode derrubar um homem. Da mesma forma que a noiva do Senhor Jesus Cristo ela está edificada sobre uma rocha, sobre a palavra de Deus, sendo submissa a um cabeça que é o Senhor Jesus Cristo, também existe a mulher que quer dominar, que quer dominar, que quer ser a cabeça, e isso não é bíblico, né? E quando nós vemos isso, veja aqui o que a Bíblia o que o irmão Brana vai nos dizer, uma visão que ele teve, isso representa o dia que nós estamos vivendo. Na mensagem à obra-prima, do parágrafo 186, o irmão Brana diz assim: eu estava sentado ali até que o meu coração doía, e o Senhor me havia me dado uma visão. Agora eu vou lhes contar a visão, agora eu vou lhes contar a visão. Eu não sei se posso interpretá-la, mas eu vou contar a minha visão pela primeira vez. Eu fiquei em êxtase, e quando isso aconteceu, ali havia alguém comigo. Eu não vi a pessoa, era somente uma voz. E eu olhei, eu olhei para mim e eu vi o mais bonito grupo de mulheres vestidas, com roupas limpas que eu já vi em minha vida. Mas cada uma delas parecia que estava vestida diferente. Todas elas tinham cabelos longos e elas estavam mangas compridas e saias por diante. Mulheres jovens, elas pareciam, como eu diria, talvez ter uns 20. Aí no 188, o irmão Brana diz assim, ó. 188... O irmão Brana diz assim: agora eu tenho a Bíblia aberta aqui diante de mim. Vem, eu só posso dizer o que eu vi. Se você diz, onde você está olhando? Eu estou olhando para o relógio. O que você está procurando? Estou procurando as pessoas, olhando as pessoas. Para onde você está olhando? Estou olhando para a Bíblia. Isso é o que estou dizendo a verdade. Isto é o que eu vejo. Eu só posso dizer o que eu vi. Eu não sei tudo sobre isso. Eu simplesmente tenho que lhes contar. Mas quando essa noiva, ela estava olhando bem aquele que estava falando comigo, e eu de pé junto, seus olhos, ela era mais linda, as pessoas de aparência mais dócil que eu já vi em minha vida. Parecia que havia uns 12 ou mais somente. Eu não sei quantos estavam na frente, mas ali somente um grupo deles. E ela passou docilmente como uma melodia, e seus olhos abertos observando enquanto ela passava. Ela era linda. Eu olhei para ela e enquanto ela passava, ele disse: agora nós examinaremos. Disse: essa é a noiva. Agora nós veremos as igrejas. E elas vieram. E eu as observei chegando, e quando elas chegaram, cada uma parecia pior que a outra. Eu nunca vi um grupo tão imundo em minha vida, e quando ele disse o próximo, eu ouvi um barulho. Isso disse próximo, disse: aqui vem o grupo americano. Agora eu sou americano, mas isso simplesmente me deixou doente. Eu não sou o suficiente eloquente para uma audiência mista dizer o que estava acontecendo. Vocês terão que ler entre linhas. Mas quando as mulheres estavam chegando, o líder delas era uma feiticeira. Ela tinha um imenso nariz comprido e uma grande boca. E todas elas estavam vestidas com alguma espécie de roupas curtas aqui. Mas em cima simplesmente tinha uma tira que somente... pequena, uma tira que cerca de meia polegada, que levantava e ia ao redor delas assim. E cada mulher tinha algum modo. Muitos de vocês há anos atrás recordem, quando cortávamos aquele papel, vocês sabem, o jornal, para fazerem umas velhas franjas. Umas velhas franjas. Quando se recordam disso? Vocês sabem. Ora, eu acho que vocês usavam em carnavais, vocês sabem, pendurados assim, papel franjas, laços de papel. Elas seguravam algo assim embaixo nelas, assim segurando embaixo nelas. Toda essa parte estava exposta, e cada uma tinha um cabelo bem curtinho e coisas frisadas sobre tudo aquilo assim. Cabelo cortado bem curtinho.
e cheias de maquiagem. Não pareciam absolutamente nada a não ser prostitutas de rua. E elas estavam andando com este papel. E que vulgaridade! Agora o papel era que seguravam em suas frentes, mas quando elas passaram pela plataforma de inspeção, atrás, como elas estavam agindo, eu pensei, é esta igreja? E ali foi ela. E elas estavam cantando isto aqui, essas músicas de twist and roll. Vocês sabem, ou seja o que for que vocês chamam, descendo, cantando assim, indo atrás. Eu disse, é esta igreja? Eu estava ali de pé, e meu coração estava chorando, e essa bruxa, para mim não é nada mais no mundo a não ser, ela é aquele concílio mundial de igrejas, dirigindo-se diretamente pelo caminho de onde ela estava indo. Elas seguiram para a esquerda e desapareceram no caos. Presta atenção nisso, irmãos. Porém, continuavam tocando essa música e fazendo barulhos bastante estranhos, e balançando seus corpos de um lado para o outro, então assim se comportando assim andando. E eu comecei a inclinar a minha cabeça e ele disse, esperem, a noiva deve vir outra vez. E eu olhei e aqui vinham elas outra vez, e elas passaram, damas de aparência dócil. Todas elas olhavam para mim e enquanto passavam, eu observei que cada uma estava vestida de uma forma diferente, e uma atrás tinha um cabelo longo pendurado assim, e o tinha ondulado ao redor. Devia ser alemã ou algo assim. Eu as observava, então quando começaram a partir 2 ou 3 delas atrás, saíram da fila. E eu ia gritar para elas, e elas estavam tentando voltar para a fila outra vez. E eu as vi, simplesmente. A visão simplesmente desapareceu gradualmente e mudou para mim. Então presta atenção, irmãos. Nessa visão, o irmão Brana viu 3 vezes a igreja passando. Ele viu a primeira igreja. O irmão Brana, mais para frente aqui nos parágrafos, vai mostrar que é a igreja efesiana, quando ela passou limpa, imaculada. Depois ele vê a segunda igreja, que quem estava guiando essa igreja era uma mulher, uma bruxa, uma feiticeira. E ela guiava essa igreja, essas mulheres, para o caos. E isso está acontecendo nesse tempo. É um domínio feminino, uma mulher que tem sido cabeça das igrejas, uma feiticeira, uma bruxa que está levando todas as pessoas para o caos, para o inferno, certo? Então o irmão Brana viu essa visão e ele conta pela primeira vez a mensagem à obra-prima. Mas veja bem, lembra que é uma mulher que está guiando essas igrejas do mundo. E o irmão Brana falou, o irmão Brana coloca a mão na cabeça, você vai ver, ele inclina a sua cabeça quando ele fala, mas é essa igreja, é essa igreja. E a voz diz, espera que a noiva vai vir outra vez, né? Só quero ler aqui, só para nós fazermos conexão nas escrituras, para os irmãos ver como que a coisa é complicada, né? Em Apocalipse 17, verso 1, diz assim, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, sobre muitas pessoas, né? Ou seja, ela está guiando pessoas. Águas significam povos, né? O próprio Apocalipse fala sobre isso, né? Tem uma mulher, uma prostituta, que está guiando pessoas, da mesma maneira que o Brana viu na visão, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Então é uma mulher com poder, domínio feminino isso aqui. Besta, lembre-se, besta significa poder. Escarlata, cor roxa, escarlata representa realeza. Então é uma mulher se assentada sobre um poder. Então é domínio feminino isso aqui. Que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me diz, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então presta atenção, uma mulher com poder. E quando João viu essa mulher com grande poder, e ela guiava povos, né? Da mesma maneira que o irmão Brana tinha visto, João se maravilhou com aquilo. Ele achou aquilo magnífico, da mesma maneira que o mundo hoje
quando olha as mulheres dominando, os homens, né? Mombrana chega a dizer, homens maricas, vendo isso, eles se maravilham, eles acham isso magnífico, né? E da mesma forma aqui, João viu, mas o anjo veio e falou assim, ó, por que você está achando isso bonito? Isso não é bonito, eu vou te mostrar um mistério que tem por trás disso aí. E nós sabemos aqui, o irmão Brana nos mostra que Apocalipse 17 está mostrando a igreja católica, então o modo espiritual da coisa, né? Agora deixa eu mostrar aqui Apocalipse 18. Veja Apocalipse 18. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável, ou seja, demônios, né? Então você vê que isso está conectando com Apocalipse 17, aquela mulher dominando. Porque estava escrito a grande Babilônia, né? Estava escrito na sua testa esse nome. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição e os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Então você vê que essa mulher, ela consegue enriquecer até as pessoas, né? E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Então saia desse domínio feminino, saia desse domínio que está na nação, na era. Para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Lá no verso 22 diz assim, e em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais. No verso 23, e luz de candeia não mais luzirá em ti, voz de esposa e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Então todas as nações enganadas pelas feitiçarias dessa mulher. Não é exatamente a visão do irmão Brana? Uma feiticeira, uma bruxa guiando as pessoas à morte? É exatamente isso. Então veja bem, é isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Uma igreja, vamos dizer assim, uma igreja que ela é líder, ela tem um domínio sobre tudo, ela que domina tudo, ela que é o cabeça de tudo, ela que vai escolher quem que é o seu papa, quem que é isso, quem que é aquilo, ela elege os seus líderes, né, vamos dizer assim. Nós sabemos que essa é a Igreja Católica Romana. Então veja bem, na mensagem, vou mostrar aqui para os irmãos algo muito interessante. Na mensagem A Era da Igreja de Tiatira, o irmão Brana diz assim, ó. Ele vai falar sobre a Era de Tiatira e ele vai apontar para o tempo que nós estamos vivendo. O Brana diz assim, é digno de nota que o próprio nome Tiatira significa domínio feminino. Aí o que o Brana vai começar a dizer aqui sobre domínio feminino? Assim, essa era é caracterizada por uma força dominante, uma força que cruelmente invade a todos. Domínio feminino. Conquista todos e controla despodicamente. Aí o que o Brana diz que é o que nós estamos falando aqui, o nosso tema. Ora, o domínio feminino é a maior maldição do mundo. O homem mais sábio que o mundo já viu foi Salomão, e ele disse, aqui ele vai ler aqui os versículos que nós lemos, né? E tornei voltar-me, determinei em meu coração saber, inquirir e buscar a sabedoria e a razão e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá ser preso por ela. Vedes aqui isto, achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eclesiastes 7, 25 ao 28. A irmã Brana continua. Paulo disse, não permita que a mulher ensine, nem use de autoridade. Então o Paulo ele já tinha uma visão sobre isso. Não era uma coisa, né, como as mulheres do mundo hoje dizem, não, isso é machismo. Não, isso é a Bíblia, é a mensagem, né? E Satanás ele vai entrar nessas coisas. No verso, o irmão Brana continua no parágrafo 5, né? Ele diz assim, desde o jardim do Éden, a mulher tem constante e sucessivamente tentado dominar o homem.
E hoje mesmo, aí o irmão Branham traz para hoje, e hoje mesmo o mundo é da mulher, com a deusa da América sendo uma mulher nua, com o ídolo da mulher caindo do céu. Recorde que seus braços eram barras de ferro. Caracterizava a primeira era, ou a era de Éfeso. Assim, seu poder tem crescido até que ela ganhe autoridade absoluta, tal autoridade sendo usurpada pela sua disposição férrea. Ora, não se tenciona que uma mulher tenha uma vontade férrea. Ela é, segundo a Santa Escritura, para ser submissa ao homem. Este é um mandamento para ela. Uma mulher que em verdade seja feminina, toda feminina, terá essa atitude. Tá vendo aí, ó? Irmão Branham que está nos falando isso. Irmão Branham era machista. Então, a pessoa que tem uma atitude dessa, né, você já sabe. Nós não precisamos nem comentar. Não será um capacho, porque nenhum homem que em verdade seja um varão fará dela um capacho. Porém, ela desejará estar sob autoridade e não governar sobre o varão, porque ela é a cabeça da casa, porque ele é o cabeça da casa, aliás. Se ela quebrar essa imagem que Deus tem feito dela, ela se perverte, tá vendo? Quando a mulher ela quer ser a cabeça da casa, ela entra em perversão. Qualquer homem que permite que a mulher tome autoridade sobre ele, também romperá essa imagem, tornando-se um pervertido. Por isso é que uma mulher não deve usar traje masculino, nem tampouco deve cortar o cabelo. Ela não deve nunca usar vestes que pertençam ao homem, nem deve cortar o cabelo. Porque ela o faz, está intrometendo-se no domínio do varão, está tomando autoridade e está se pervertendo. E quando uma mulher invade o púlpito, que lhe é ordenado não fazer, então mostra de que espírito é. Sendo uma mulher dominante, olha como o Branham diz, sendo uma mulher dominante é anticristo. Uma mulher, vou repetir aqui, sendo uma mulher dominante é anticristo. E a semente da Igreja Católica está nela, ainda que ela negue isto veementemente. Porém, quando chegamos à palavra, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, isso é amém. A irmã Brana continua aqui, mas observe o que a irmã Brana diz. Uma mulher dominante é anticristo e o espírito, ou seja, a semente da Igreja Católica está nessa mulher. Agora lembre-se, mulher representa igreja. Então, quando a igreja ela fala que ela é dominante, nós sabemos que existe a maneira certa, a soberania da igreja, que ela, cheia do Espírito Santo, ela escolhe os seus pastores. Mas quando fala que a igreja é ela que manda, como a Igreja Católica falava, não, tudo tem que passar pela igreja. Não, a igreja que tem que decidir isso, não é a igreja. É a igreja que tem que saber quanto que vai de dízimo para o pastor. É a igreja que tem que saber as ofertas. A igreja. Isso é espírito da Igreja Católica. Agora lembre-se, nós lemos aqui a obra-prima, nós não vamos ler novamente, mas os irmãos lembram o que nós lemos aqui, que a primeira igreja, quando ela passava, tinha um grupo que estava na frente, uns homens que estavam na frente. Quem que é esse grupo? Nós sabemos que é o quíntuplo de Efésios. Então tinha alguns que ficavam olhando, e era inspeção, eles faziam a inspeção. Não eram as mulheres que faziam inspeção dos homens. Tinha uns homens que faziam inspeção. É o quíntuplo de Efésios, irmãos. Se nós olharmos nos tipos e nas figuras, é o quíntuplo de Efésios. Então existem homens que Deus separa, porque o irmão Branham disse que a coisa mais difícil foi fazer um mortal confiar em outro mortal. Mas Deus separa homens para o serviço, para o evangelho, para eles fazerem a inspeção da noiva. É eles que estão levando a noiva, né, estão fazendo toda a inspeção, o quíntuplo de Efésios, que o irmão Branham aplica na mensagem, assim como fui com Moisés, ou seja, como fui com Moisés, serei contigo. E ele aplica Josué sendo o quíntuplo de Efésios, tendo até um trabalho maior do que o irmão Branham. Se os irmãos quiserem ler depois a mensagem como fui com Moisés, talvez nós podemos trazer um estudo depois sobre isso. Mas o irmão Branham diz sobre o quíntuplo de Efésios. Então uma mulher, uma igreja, que ela acha que ela é a soberana e ela está por cima até dos ministros da igreja, nós sabemos a maneira certa. Isso é espírito anticristo, é espírito da Igreja Católica na igreja. Nós temos que respeitar. O irmão Branham diz que a boia da caixa, né, a parte mais alta da igreja, na hierarquia que Deus instituiu, é o pastor. O pastor ele está ali, né? Agora, quando esse pastor começa a se enredar com coisas que não está na palavra, aí a coisa começa a ficar diferente. Mas a soberania, nós sabemos da soberania que tem na igreja, mas quando a igreja
ela fala que ela tem autoridade, aí isso é espírito anticristo. E nós vemos isso na Igreja Católica, né? Nós vemos as denominações, que isso, a igreja que manda, então nós vemos aí um espírito anticristo nessa igreja, né? E nós vemos que nesse tempo tem tido uma adoração à mulher. A mulher ela tem sido adorada. Em vez de Deus, né? Em vez das pessoas buscarem mais de Deus, as mulheres têm derrubado os homens, levado à destruição, da mesma forma que as igrejas têm feito isso, né? As igrejas têm feito isso. O espírito anticristo, o espírito feminino entrando nas igrejas e dando esses espíritos, né? Mensagem às 10 Virgens, 228, Mambrano diz assim: a razão, como eles têm mulheres nas tropas da polícia, aí fora nas ruas, isso é uma desgraça para a bandeira americana colocar aquelas mães ali fora nas ruas. E dezenas de milhares de homens sem um emprego, por quê? É uma nação de mulheres, é um lugar de mulheres, uma mulher governará. É a adoração à mulher. É aquele espírito dogmático católico adorando uma mulher como deusa, tá vendo? Aqui está aquilo apenas. Está apenas se posicionando corretamente. Não vê você a organização? Então a organização é quando tem domínio feminino. Entendeu? Quando há o espírito feminino ali. Aquele espírito feminino. Não poderia Deus dar ao homem nada mais dócil do que uma esposa, uma verdadeira esposa. Mas quando ela conquista algo além disto, ela está fora. É exatamente isso. Deus nunca pretendeu que as mulheres trabalhassem em nenhum destes lugares e fizessem esses tipos de coisas assim. Essas mulheres, elas vieram para ter filhos e criarem esses filhos. Todas elas são pequenas pregadoras, cada uma delas, mas elas têm seu próprio sacerdócio em casa com seus filhos, criando seus filhos. Correto. Então veja a submissão, o espírito feminino é de submissão à palavra, né? O espírito da igreja, da noiva, submissa à palavra, submissa aos seus pastores. O irmão Branco até chega a dizer, se você tem alguma dúvida sobre alguma doutrina, pergunta ao seu pastor, né? Inclusive pessoas, em vez de perguntar aos seus pastores, naquele tempo, eles iam perguntar para o irmão Brana. E o irmão Brana, veja o espírito do irmão Brana. Quando aquelas pessoas com dúvida da doutrina perguntavam ao irmão Brana fala assim, pergunta ao seu pastor. Eu não entro em doutrina. Se você quer saber algo da palavra, alguma pergunta, eu respondo tranquilo com as cartas que vocês enviam, né? Eu poderia até ler esse parágrafo aqui para os irmãos, para vocês não terem dúvida, né, do que nós estamos falando aqui. Há muitas coisas. Mensagem de religião de Jezabel, 19. Eu não separei esse parágrafo, mas eu vou ler aqui para os irmãos. Há muitas coisas que vocês têm feito por mim, eu aprecio isso. Agora, se eu puder ajudá-los, no sentido de dar-lhes uma roupa de oração ou alguma coisa, agora não me peçam doutrina, tá vendo? Porque eu não desejo fazer isso. Muitas pessoas me escrevem perguntas sobre casamento e divórcio e assim por diante, o que é uma confusão na igreja. Eu sempre lhe respondo de volta e digo, pergunte ao seu pastor. Pessoas me escrevem cartas aqui e dizem, e a respeito disto? E sobre aquilo? Eu respondo as cartas, vocês a recebem, vejam. Vejam, seu pastor em pequenas coisas, pois, além de tudo, ele é seu pastor. Bem, ele é aquele que Deus enviou para cuidar de você. E nós podemos discordar sobre isso. Então isto causa confusão em sua igreja. Nós não queremos isso, não. Apenas queremos que você pare de fazer coisas que são pecaminosas, coisas fora da Bíblia, e apenas continue seguindo em frente em direção a Deus, vem? E se você causar pequenos atritos e coisas assim, isso arruína a igreja. Assim eu preferiria que seu pastor lhe dissesse a respeito de casamento e divórcio, e essas coisas, e aquelas coisas, deixe-o fazer isto. Ele é um servo de Deus também e está equipado para fazer isso, tá vendo? Então às vezes, por exemplo, eu faço parte da igreja, eu não sou um pastor, eu sou apenas um obreiro do ministério do pastor Oswaldo. Então eu me qualifico como a igreja. Agora, se eu quiser me levantar, né, com uma doutrina e tentar causar atrito dentro da igreja e talvez tentar tirar aqueles que estão dentro da igreja ali, isso é um domínio feminino. O espírito feminino está se apossando de mim porque eu não estou na parte do pastor. Eu não sou o pastor, eu sou a igreja. Eu sou ovelha do pastor. E se eu me levantar querendo ser autoridade na igreja, querendo mandar na igreja,
Isso é espírito feminino, é domínio feminino. A minha posição é ser submisso ao Espírito Santo, ser submisso ao Espírito Santo que está no pastor. E se eu tiver alguma pergunta, eu tenho que perguntar ao pastor. Se eu passar disso, isso é espírito feminino, é domínio feminino. Eu querendo ser uma autoridade, isso é anticristo, né? Isso é anticristo. Agora deixa eu apenas ler aqui um parágrafo aqui para os irmãos. Parágrafo muito bom. Deus guarda a sua palavra. 92. Mombrano diz assim, recordem, eu prevejo isso, que a América é uma amante das mulheres. Ela é uma adoradora da mulher. O espírito da América é absolutamente possesso pela mulher. Essas mulherzinhas podem vir até Hollywood, elas podem sair pelas ruas e mandar mais homens para o inferno do que todos os bares que você possa reunir. Não obstante, na sua posição correta, ela é uma joia para o coração do homem e uma bênção para o reino de Deus. Está vendo? Na sua posição correta, a mulher ela é uma joia, uma bênção. Você vê isso? Agora observe só um momento. Embora você possa ter uma ideia pré-concebida, apenas fique quieto e ouça. Tá vendo? Se você tem uma ideia pré-concebida na sua cabeça, fica quieto e ouça. Deixa o Espírito Santo trazer isto a você. Então, você tem um cabeça. Se você tem uma ideia, o que Paulo disse assim? Paulo disse assim, não permita que a mulher ensine, né? Ou então use de autoridade. Então a igreja, ela não tem que usar de autoridade ao seu pastor. Aquele cabeça que Deus colocou na igreja, no seu pastor. Você tem que ir perguntar ao seu pastor. Você não tem que ir plantando semente em um e em outro, não. Você tem que permanecer com o seu pastor. Você permanece ali com o seu pastor porque ele é o cabeça. Se passar disso, aí é espírito feminino, é domínio feminino e é a maior maldição do mundo. Isso é o irmão Brana que está nos falando aqui. Deixe que o Espírito Santo traga isso a você. Agora hoje estamos naquela condição como foi no tempo de Acabe. Bem, seja lá o que fosse que a mulher dissesse, aquilo era o que Acabe fazia. Agora mesmo na igreja eles adoram mulheres. Então nós vemos assim, pastores hoje nas denominações, o irmão Brana diz assim, o irmão Brana fala sobre um homem, um pastor, que ele creu na mensagem do irmão Brana e fala, o irmão Brana diz, é verdade, mas eu não posso falar isso porque senão a igreja vai me tirar por votação. O irmão Brana muitas vezes ele falava isso, que hoje os pastores eles não pregam a verdade porque se ele pregar a verdade a igreja vai destituir ele por votação. Então a gente sabe que a igreja tem o direito de votar, mas existe a maneira certa, o canal correto de fazer a votação. Só se o pastor estiver totalmente fora da palavra, mas se ele tiver com a palavra, se ele tiver autoridade ali, tem a maneira certa, entende? Nós temos a maneira certa de entrar no canal. Então, Acabe, ele que era o cabeça da sua igreja ali, ele olhava para aquela maneira que Jezabel estava falando. Jezabel falava assim, faz isso. E ele pegava e fazia. O irmão Brando diz assim, que hoje ministros, né? Ministros das denominações, naquele tempo das denominações, queria seguir tudo que a igreja falava. Não, a gente vai seguir isso. Aí ele segue. Vamos seguir isso. Aí segue. Não, ele tem que ter uma posição na palavra e falar, não, nós vamos seguir nesse caminho e esse é o caminho que nós temos que seguir. Né? A autoridade ali é o que o Espírito Santo colocou na igreja, que é o pastor. Né? E o pastor tem que seguir a autoridade do profeta. E o profeta, né, então nós sabemos dessas coisas aí. São coisas que nós já sabemos. 98, o Mobrano diz assim, é o mundo das mulheres. É o espírito e o lema hoje. Isso é verdade, isso é exatamente correto. E eu predigo que as mulheres serão grandes mulheres. Vocês jovens aqui nessa noite, recordem que o Mobrana disse isso. E eu disse isso em 33, quando eu vi a vinda do Senhor. E como os automóveis acabariam tomando a forma de um ovo. Talvez alguns de vocês aqui saibam disso. Está escrito em velhas anotações e coisas assim. Na manhã, quando estávamos aqui, no pequeno templo maçônico onde tínhamos, ou no orfanato aqui, na próxima, na segunda rua onde tínhamos a reunião, eu vi uma mulher se levantar completamente vulgar e dominar o país. E eu predigo que a mulher será presidente ou terá algum tipo de grande poder nos Estados Unidos. Antes que total aniquilação do mundo. Guarde isso na mente. Eu já disse isso, observa agora o que acontece. Jezabel, ela controlava Acabe. Ela o criticava. Costumava ser que
pobre papai, ou melhor, a mamãe ficava em casa com os bebês enquanto o marido bêbado estava fora. E o pobre papai agora é quem cuida do bebê enquanto a mulher alcoólatra está lá fora. Agora isso não é piada, isso é verdade. Não estou falando do povo justo, não, senhor. Estou apenas mostrando o espírito que está no mundo. Então, o espírito de domínio feminino no mundo. Agora observe, não é isso outro fascínio? Veja, no tempo de Acabe, como o país prosperava, olha que coisa. Era então a grande era dourada. Como prosperava Israel? Com Acabe, aquele hipócrita, e Jezabel era, na realidade, quem governava atrás dele. E aquilo é para vocês estudantes da Bíblia, como Acabe se casou com Jezabel e trouxe a idolatria para o judaísmo na Era Negra. Do mesmo modo, tem o protestantismo casado com o catolicismo e trazido o paganismo de volta à igreja cristã. Então, a adoração à mulher, uma era de adoração à mulher, o espírito, o domínio feminino, tanto natural, você vê natural, as mulheres têm garantido seus postos e elas têm tido grande sucesso. Recentemente nós estávamos vendo uma mulher que ela, sendo presidente de uma nação, não vou me lembrar aqui exatamente o nome da nação, mas ela conseguiu fazer coisas que os outros governantes não conseguiram fazer, controlar a pandemia, no seu país. Então elas têm tido seus sucessos e os seus domínios femininos, o seu domínio feminino, mas o fim disto é a morte, é levar para o caos. E da mesma forma que nós vemos no natural, está acontecendo algo no espiritual. Tudo que nós vemos aí, nós estamos vendo uma pandemia, por exemplo, no natural. E nós vemos uma pandemia espiritual também no meio das pessoas. Pandemias, espíritos que estão trazendo confusão entre as pessoas, Então você vê que é dessa maneira. Você vê, a pandemia fez as pessoas ficarem em casa, mas existe uma pandemia espiritual que faz as pessoas só querer ouvir agora os cultos em casa. Então o natural explica o espiritual. Então, quando nós vemos o grande avanço feminino, as mulheres entrando na política, as mulheres se tornando grandes pregadoras, e assim vai, essas grandes mulheres esportistas e grandes coisas, e o mundo tem adorado as mulheres têm sido adoradas. E o espiritual também é da mesma forma. A igreja ela tem tomado controle, tomado as rédeas da Bíblia, ela fala o que ela quer, a igreja. E o verdadeiro domínio, o verdadeiro domínio que tem que estar na igreja, que é o Espírito Santo, que é Deus usando um pastor, o pastor ministrando, trazendo a palavra, mas pelo contrário. Nós vemos nas denominações em muitos lugares que os pastores têm cedido ao que a mulher tem falado, ao que a igreja tem falado. E domínio feminino, isso é uma maldição, isso só leva ao caos. Mas quando um homem ele se posiciona na palavra para levar a sua igreja até o arrebatamento, isso sim é bênção. Quando ele se posiciona ao lado da palavra, ele combate o sistema que está no dia. O grande sistema de Jezabel querendo dominar as igrejas. Ele se levanta com o espírito de Elias, o final é só vitórias. Então eu espero que esse programa tenha te abençoado, a olhar a condição que nós estamos vendo hoje, tanto no mundo como no mundo na esfera natural, como na esfera espiritual, e vermos que quem tem que ser o nosso cabeça é a palavra, e não colocar a soberania da igreja como se fosse uma autoridade que a igreja tem. Não, isso é anticristo, como nós lemos o parágrafo aqui. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.